Aleluia. Som. Aleluia. Pode se assentar, por favor. Peço que abram Tiago, capítulo 4. Peço que os amados só acompanhem. E diz assim: de onde vêm as guerras e brigas entre vós? Porventura não vem disto, das concupiscências que guerreiam nos vossos membros? Cobiçais e nada tens, matais e desejais ter, e nada podeis obter. Combateis e guerreeis e nada tens, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pediste mal, para consumirdes em vosso deleite. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Pensais vós que a Escritura diz em vão? E o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes, dá mais graça. Portanto, ele diz: resisti, Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai vossas mãos, vós pecadores, e purificai os vossos corações. Vós de duplo ânimo, estais aflitos, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em planto, e a vossa alegria em pesar. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Essa palavra tem tudo a ver com o nosso tema, porque só pode viver o renovo quem antes viveu com o Senhor. Só pode ser renovado, só pode viver o avivamento quem antes esteve na casa do Senhor e por algum motivo essa pessoa se perdeu, essa pessoa esqueceu o caminho, ou se afastou do caminho, ou está no caminho e está perdido. O avivamento é a graça do Senhor se apresentando para nós. O avivamento é realmente o Senhor falando que eu não desisto de você. E por que iniciamos com essa palavra? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque no início da palavra não está antes. Resiste o diabo e se sujeita a Deus. Porque primeiro, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos entender que sozinhos não vamos conseguir vencer. Nós precisamos entender que a nossa dependência do Senhor não é simplesmente vou para a igreja, mas é
Realmente eu preciso me preparar para estar na presença do meu Deus. É entender que o nosso culto começa lá fora, antes de entrarmos por essas portas. É realmente entender que a nossa vida tem que estar voltada para o Senhor. E muitas das vezes andamos e pensamos: por que eu sou tão atacado? Por que acontece tanta coisa? Por que a tristeza tenta bater no meu coração todo dia? Por que eu sou atacado pelas pessoas lá fora? É porque realmente você está buscando o Senhor. E com isso vem os ataques. E em um tempo tão tecnológico, onde as informações chegam tão rápido, nós somos atacados por informações, somos atacados pelas redes sociais, nós somos atacados. O porquê que eu falo isso? Porque o Senhor, Ele me constrangeu. Porque estou no meu trabalho, tem um tempo. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar meu telefone e acessar a rede social. Estou em casa, tem um tempo. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar meu telefone e acessar a rede social. Mas a rede social é o problema? Ou o problema está em mim? O problema está em mim. Porque eu posso usar a rede social para me distrair, como também posso usar a rede social para falar do amor de Deus. Posso buscar conhecimento, mas muitas das vezes eu me pego vendo mais um vídeo, eu me pego só passando o tempo. E estamos com essa palavra. E o Senhor me constrangeu. E o Senhor me chamou a atenção. Porque é muito fácil apontar o erro do meu irmão, mas é difícil reconhecer quando eu estou errado. Acontece isso com alguém? Ou só comigo? Não precisa me responder não. Guarda pra você. Tiago, ele inicia perguntando de onde vêm as guerras. De onde vêm as guerras? E o Senhor, Ele pergunta de onde vêm as guerras. E eu olhei para dentro de mim e falei: Senhor, muitas das vezes as guerras sou eu que causo. É o meu querer estar certo todo o tempo. Porque eu sou seu filho, então, se eu sou seu filho, eu tenho que estar certo. É assim? Alguém está se identificando? Muitas das vezes é assim. Que nós não só estamos dentro da casa de oração, mas andamos pelo mundo. Todo mundo aqui trabalha, estuda, faz faculdade, vai fazer compra. E sempre tem alguém. Você vai fazer compra, né? E a pessoa chega até você, de repente esbarra no teu carrinho, ou no seu trabalho começam a te perseguir, ou dentro da sua casa começam a falar alguma coisa, ou você briga com seu irmão. O porquê que eu estou falando isso?
Porque daí começam as guerras. A guerra começa dentro de mim. E se eu der força para ela, ela vai passar de mim e vai para o meio externo. E aí eu vou entrar em discordância com alguém e eu vou querer ter razão o tempo todo. A razão é minha. Alguém se identifica com isso? A razão é sua? Amém, igreja? Amém, 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 amém. Eu vou precisar de ajuda. Porque eu creio que não só é comigo. Eu creio que não só acontece comigo de ser perseguidos, de realmente ter esse confronto de eu estou certo o tempo todo. Eu estou certo. Eu creio que não é só comigo. E até antes da gente terminar a palavra, eu creio que as pessoas também que têm essa situação de achar que está certo o tempo todo vai se manifestar aqui também, vai falar, eu também sou assim. Quando alguém pisa no seu pé, você pede desculpa ou você exige que a pessoa te peça desculpa? A gente exige, né? Quando alguém erra com você, quando alguém faz alguma coisa que não te agrada, eu quero ter razão. Eu quero justiça do Senhor. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. Se alguém chegar e pisar no seu pé, ou melhor, se alguém chegar e pegar a sua guitarra, né? Essa pessoa vai e pega a sua guitarra. Amém. Todo mundo aqui é guitarrista. Aí, a pessoa pegou sua guitarra, né? E você sabe. Você tem todo o direito de reclamar. Mas o Senhor, Ele fala para você, fica na sua. Mas você vai falar assim, Deus, eu tenho razão. A razão está comigo. Ele pegou e não é dele. Mas eu vou guerrear porque é minha. Então eu tenho todo o direito. Só que Deus ele fala para você, não, fica na sua. E você fala, Senhor, é minha. Então eu tenho que agir com justiça. Só que o Senhor fala, não. Por quê? A justiça vem do Senhor. A justiça não é minha. E muitas das vezes eu me coloco no lugar de ter justiça, de querer que o Senhor haja de uma forma que, se eu estivesse no lugar daquela pessoa, eu não ia querer que o Senhor agisse comigo dessa forma. Mas eu quero justiça. Eu quero que essa pessoa pague. Só que, quando nós começamos a falar sobre avivamento, a gente fala sobre perder a razão. A gente fala sobre realmente deixar o Senhor fazer aquilo que Ele quer e não o que eu quero. A guitarra é minha. Mas quem me deu a guitarra? Foi o Senhor. Se o Senhor me deu, a justiça é dele. E se Ele fala para mim, fica na sua, eu tenho que ouvir e ficar na minha. E muitas das vezes é difícil, porque você tem toda a razão de querer justiça, de querer algo que é seu de volta. Mas o Senhor fala, fica na sua, que eu vou resolver. E ouvir isso dói. Você tem todo o direito de reclamar, mas o Senhor fala, fica na sua. E aí você vai, caraca, eu vou ter que ficar na minha, porque o Senhor mandou. Por que eu estou falando assim? Porque antes de vir
o renovo, o avivamento, vem a obediência. Vem o quebrantamento. Vem a busca ao Senhor. Vem você perder sua razão para que a graça do Senhor se manifeste. Vem você reconhecer que você não é o dono da razão, mas que o Senhor é o dono da razão. Vem você reconhecer que sem Ele você não é nada. Vem você realmente colocar no trono do Senhor. E o Senhor quer que a gente coloque no trono dele toda a nossa dúvida, toda a nossa razão, toda a nossa vontade. A vontade de falar quando você tem razão, Ele quer que você coloque no trono. Ele quer que você traga para Ele nesses dias as suas aflições, as suas dúvidas, as suas dores. Ele quer que você traga para Ele nesses dias o seu coração. Ele quer que você traga a sua vida. Ele quer que você realmente entenda que o culto não começa quando a gente passa da porta para cá, mas é a nossa vida inteira. Ele quer que nós possamos entender que o avivamento, que o algo novo do Senhor, Ele quer que nós entendamos que é da forma dEle, que é no dia dEle, que é da forma que Ele quer. A nossa única função é trazer no trono da graça do Senhor e começar a trazer para Ele, para ser queimado aqui, para viver algo novo. Nós precisamos perder as nossas próprias vontades, as nossas próprias razões. Precisamos reconhecer que não vamos conseguir sem Ele. Precisamos reconhecer que a graça dEle tem que nos alcançar todos os dias. Precisamos reconhecer que o poder dEle se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Precisamos reconhecer que a pessoa que está lá fora, ou a pessoa que pisa no meu pé, ou a pessoa que tenta me tirar do sério, ela não é pior do que eu e eu não sou melhor do que ela. Mas que o Senhor, Ele vai te usar muitas das vezes para trazer essa pessoa para cá. O avivamento não é algo que é só para mim. Pode começar até com um, mas se torna coletivo. Lembra lá de Atos 2? Eles estavam orando. E Pedro, o Pedro que todo mundo fala, ele andou com Jesus nas águas. Ele teve fé e foi. Mas ele chegou um determinado momento que as ondas começaram a bater muito forte e ele se amedrontou. E o Senhor segurou a mão dele. Aí todo mundo canta: se o mar me submergir, me traz a tona respirar, me faz andar sobre as águas. Oh, aleluia! Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão. És minha canção e o meu louvor. Ele é. E Pedro foi, só que a onda começou a bater forte e ele temeu. Pedro, esse Pedro que foi, ele foi lá, ele temeu. Muitas das vezes nós somos como ele. Até voa, mas chega aquele momento que tá demais, não dá. Quem passa por isso? Nós passamos por isso. Nós passamos por isso. Pedro seguia Jesus. Pedro andava com Jesus.
via os sinais, via as maravilhas. Mas chegou um determinado momento, quando foram pegar Jesus, Pedro vem, saca a espada e corta a orelha do soldado. Só que, o que eu quero dizer com isso? O Senhor, Ele quer que nós colocamos todos os nossos planos aqui. Pedro, ele até falou: Senhor, eu vou com o Senhor, vou seguir o Senhor, vou com o Senhor, vou andar do seu lado, vou ficar com o Senhor. Mas ele sempre teve um plano B. Ele sempre teve um plano B, que era a espadinha, a faquinha. E o Senhor, Ele quer que nós aprendemos a confiar nele, que não vamos necessitar de plano B. Só vamos precisar, só vamos necessitar, só vamos confiar no Senhor. Para viver o avivamento, nós temos que largar o nosso plano. Nós temos que colocar os nossos planos aqui, ó, no altar. Nós temos que esquecer que existe um plano B. E só focar no Senhor. E só realmente entregar ao Senhor aquilo que é dele. Que é a nossa vida e é por inteiro. É esquecer o nosso plano. É esquecer que realmente, eu tenho como fazer isso se não der certo. É colocar, depositar no trono do Senhor. É trazer para ser queimado aqui. É realmente falar para o Senhor: Senhor, eu até tinha um plano, eu até tinha um projeto, mas o meu projeto é adorar o Senhor. É realmente entender aquilo que o Senhor tem para mim. Eu até tinha um plano. Eu tinha um plano. Só que o Senhor, Ele faz da forma que Ele quer. O plano estava todo estruturado aqui. Mas entendendo que é da forma que o Senhor quer e não do meu jeito, não é da forma que eu quero, da forma que eu elaborei, mas é da forma que Ele quer, sabe? E muitas das vezes nós esquecemos isso. Só que este culto, essa festividade, é para nós aprendermos a esquecer os nossos projetos e planos e trazer para queimar no altar do Senhor. É entender que a pessoa lá fora precisa tanto de Deus quanto você, e nós não somos melhores que eles. Mas entendermos que realmente vai acontecer como o Senhor quer. Mas para acontecer como Ele quer, temos que depositar aqui, temos que entregar ao Senhor. Temos que abrir o nosso coração, temos que rasgar o nosso coração, temos que entender que precisamos do Senhor todos os dias, temos que entender que todos os dias nós precisamos orar. Temos que entender que todos os dias nós temos que nos preparar para a volta dEle. Temos que entender que todos os dias nós precisamos estar conectados com Deus. E como a gente vai se conectar com o Senhor? É muitas das vezes esquecendo o que está lá fora. É muitas das vezes esquecendo o que nós entendemos que é para nós. Todo mundo aqui tem sonhos e projetos e objetivos de vida. Todos aqui são jovens e temos sonhos, projetos, objetivos de vida. Mas temos que trazer para o Senhor. Temos que depositar aqui. Temos que entregar ao Senhor. Temos que entender que o renovo vai vir. Mas não é no meu tempo. Muitas das vezes eu busco coisas no meu tempo, mas o tempo é do Senhor. Temos que entender que o tempo é dele e não nosso. Temos que entender que Ele vai fazer quando Ele quiser fazer
E não é do jeito que eu quero. E muitas das vezes é difícil falar isso. É difícil porque nós estruturamos projetos e sonhos e colocamos, Senhor, aqui, eu queria tanto isso. Mas Ele fala, não é isso que eu quero para você. Você pode entrar numa faculdade agora e cursar uns períodos. E o Senhor virar para você e falar para você assim, não é isso que eu quero para você. E você tem que ser maduro de entender que não é isso que o Senhor quer para mim. Não é isso que Ele quer para você. Aí entra a questão, maturidade. O Senhor, Ele não quer filhos imaturos, mas Ele quer filhos maduros. Filhos que entendam que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Não em um tempo, mas em todo tempo. É entender que precisamos trazer para o nosso Deus. Precisamos trazer para Ele aquilo que nós queremos. E Ele vai decidir o que é bom ou não. Para falar de avivamento, nós temos que entregar ao Senhor. Temos que nos entregar a Ele. Temos que abrir mão da nossa vontade. Temos que abrir mão da nossa razão. Por mais que a razão te pertença. Mas temos que lembrar que o juiz é Ele. Como a graça te alcançou, a graça precisa alcançar pessoas. E estamos falando de avivamento. De novo, outra vez. Porque precisamos estar conectados com o Senhor. Precisamos entender que não está bom, pode melhorar, pode ter ainda mais. Podemos ir além, podemos ir mais fundo, podemos mergulhar no Senhor. Ele é um oceano imenso e nós somos tão pequenos que achamos que já está bom até aqui. Se alguém se identificar, eu tenho tanto tempo dentro da casa de oração, já tá bom para mim. Eu vim até aqui, tá bom. Eu posso parar agora, eu posso só ficar no banco. Eu posso só ajudar de vez em quando. O Senhor, Ele nos chama para trabalhar. O Senhor, Ele nos chama para ir mais fundo. E quando a gente não entende isso, a gente fica igual o povo de Israel quando saiu do Egito. Fica dando voltas, dando voltas, dando voltas, dando voltas. E o Senhor, Ele não quer isso pra gente. Ele quer que nós entendamos que vamos entrar no deserto, mas não é para ficarmos no deserto, temos que passar dele. Ele quer que entendamos que existe algo a mais preparado para nós. Existe um quebrantar a mais. Existe um mergulhar a mais. Existe sentir a presença dele a mais profundo. Mais profundo. Existe você não ter nem vontade mais de sair do seu quarto porque você está falando com seu pai. Sabe? Existe a vontade de você pegar e eu vou orar, eu vou falar com meu Deus. E Ele quer que isso seja todos os dias. É tomar uma simples decisão de eu quero tanto comprar aquela bala ali, mas vou perguntar para Deus. Sabe, o mais simples até o mais complexo.
Eu vou perguntar uma coisa aqui para os irmãos. Uma flor, vocês acham que é algo bobo? Uma flor de campo aí. Acha que é bobo? Amém? Tô sozinho? Não, né? Tô não, né? E aí, vocês acham que é algo bobo? Amém ou não? É sim ou não? Na verdade. Não. Não é. Não é. É complexo. Porque eu ia falar pra você, então faz uma aí agora. Mas é complexo. Porque, então, se o Senhor faz uma flor de uma forma tão complexa, você acha que Ele não quer que a gente chegue para Ele com as nossas dúvidas, que pra gente é tão boba, e pergunte para Ele? O que eu quero dizer com isso? Ele quer intimidade. Ele quer que nós reconheçamos que não vamos conseguir sem Ele. Ele quer que nós reconheçamos que desde a pergunta mais boba até a mais complexa da nossa vida, Ele quer estar presente. Ele quer estar presente, Ele quer se fazer presente, mas é uma atitude nossa de deixar Ele fazer-se presente. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não é mal educado, Ele não vai sair invadindo o seu coração ou invadindo a sua casa. Ele não vai sair invadindo as coisas. Ele vai falar para você: filho, me chama aqui. Eu vou fazer algo novo na sua vida. Eu vou transbordar de uma forma diferente na sua vida. É isso que Ele quer. E muitas das vezes é difícil para a gente entender. Mas o Senhor, Ele está nos trazendo isso hoje. Ele quer ir mais. Ele quer que você vá mais profundo. Ele quer que você pergunte daquilo que para você é mais bobo até o mais complexo. Ele quer contato todos os dias. Ele quer o contato de pai. Mas não aquele pai que só gera o filho. Ele quer contato de pai que protege o filho. O pai que realmente dá a vida pelo seu filho. O pai que entrega o seu melhor. O pai que entregou o seu melhor, que foi Jesus. Esse é o nosso pai. É isso que o Senhor quer de nós. Eu peço que você se coloque de pé. Só quem puder, tá? Só quem puder. Não, sim. Tem que ser assim. Tem que ser. E eu quero vou terminar. Eu peço que você que entendeu que precisa mudar, você que entendeu que precisa ir mais fundo, vem aqui na frente.